Vamos avaliar um pouquinho aqui, falar um pouquinho dessa estrutura, né? Na verdade, dessa volumetria, para a gente identificar. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é o entorno. Então, é muito provável que esse projeto esteja lá em São Paulo, né? A Patrícia é de São Paulo. Perceba algumas informações importantes para que a gente consiga ter uma avaliação. É claro, a gente não tem um material extenso, né, e denso para avaliar esse projeto como a gente deveria, mas é um React, então vamos fazer uma coisa meio descontraída mesmo. Mas tem algumas informações importantes aqui pra gente. Primeira coisa, a gente entender o entorno. Então a gente está vendo que a gente está num condomínio fechado, isso está bem claro pra gente, né? A linguagem do entorno, então quando a gente fala de arquitetura, a gente percebe que a gente tem aquelas casas, né, com aqueles estilos ditos modernos, que na verdade é equivocado se dizer isso, porque são casas contemporâneas, né, não do modernismo. São esses estilos, né, particularmente a maioria são projetos rasos. A gente tem um entorno, a gente percebe que é adensado e também pouca vegetação. A gente consegue ver também uma informação importante aqui em relação à topografia. Então perceba que a gente tem uma cota mais alta ali no começo e o terreno ele vem em declive, né? Ele vem caindo. Tanto é que o que ela faz aqui como solução, ela deixa na cota mais alta uma parte, depois ela aproveita e é como se ela apoiasse, né? Aqui a gente tem um terreno, o terreno é como se ele fosse descendo e a casa fica, né, mais ou menos assim. Então é essa a estratégia que ela utilizou. Volumetria, essa é a volumetria e é uma parte um pouquinho mais polêmica, né? Porque quando eu dividi isso com vocês, vocês me deram vários feedbacks sobre essa, alguns gostando, outros não, sobre essa volumetria. Bom, gente, eu tô aqui para me expor e para dar minha opinião, né? Automaticamente, quando a gente olha para ela, a gente entende que é uma volumetria que precisava de um pouquinho mais de um estudo, né? Um estudo elaborado e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Porque uma coisa eu gosto sempre de destacar aqui para vocês, né? Gosto estético se discute, cada um tem um gosto e tá tudo bem. Mas uma coisa que não se discute é a questão técnica da coisa. Então, vamos entender se essa volumetria, se esse projeto está sendo responsivo. Se ele estiver sendo responsivo, ok. Mas eu vou dar minha opinião aqui. Volumetricamente, eu acho que é uma volumetria muito primária. E a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? E aí falando para vocês, quando a gente tem esse tipo de volumetria, quando a gente tem uma volumetria que não é responsiva às condicionantes pré-existentes, a gente corre o risco de desenvolver uma volumetria não só primária. Primária por quê, João? Primária porque ela está num aspecto volumétrico, mas ela precisava ainda ser mais esculpida, ser mais trabalhada, a ponto de que a gente tivesse uma volumetria um pouco mais elaborada, né, para que ela não fosse tão primária, entende? Outro ponto que a gente pode pensar aqui e que eu quero que vocês prestem atenção e tomem muito cuidado com isso, falando para vocês, né, e do projeto que vocês venham a elaborar e a fazer, uma volumetria muito primária, ela pode parecer caricata também. Então tomem cuidado com isso, tá? A volumetria caricata é muito perigoso. E por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer geralmente quando o projeto não é responsivo às condicionantes. E aí você pode até pensar, ah, João, mas meu projeto é responsivo. Eu estou fazendo um projeto e eu estou fazendo análise da carta solar, dos ventos predominantes. Os meus quartos, por exemplo, eles estão orientados a leste. Eu estou pegando o vento predominante. Isso não basta, tá, gente? Isso é o mínimo. Isso, na verdade, é obrigação de todo arquiteto, né? Se não tiver isso, poxa, não é arquitetura, hein? Mas é muito para além disso. É dar uma resposta sofisticada, e aí um outro ponto muito importante, que a gente vem discutindo bastante, né? É dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico para soluções, tá? Mas vamos continuar aqui que a gente vai discutindo, né? Tem uma escada, né? Uma escada bem grande também. Aí a gente não tem rampa, acessibilidade nesse sentido, e talvez uma questão de cliente também, tá? Isso é uma coisa que até é complicado mesmo, né? A gente tá tendo um cliente. Então, gente, outra coisa que eu quero que vocês se atentem aí falando do projeto de vocês, tá? Para vocês. Mas é o seguinte, tomem cuidado quando a gente está pensando em um projeto para que vocês não utilizem subterfúgios. O que são subterfúgios na arquitetura? Por exemplo, quando a gente tem uma volumetria que é muito primária ou até chega no caricato, a gente tende a recorrer a subterfúgios. Então, o que são subterfúgios? São revestimentos na fachada, porque se a gente olha para aquela casa, para aquela edificação, para aquela volumetria, quando a gente bate o olho, a gente precisa melhorar aquilo, a verdade dos materiais que está ali, a própria essência daquela arquitetura não é capaz de se sustentar em termos técnicos e plásticos, a gente não tem uma obra coesa. É aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar subterfúgios
para que a gente consiga melhorar aquilo. Quais são os prejuízos disso? Primeiro, a obra em si, porque a gente não tem uma obra que é boa, a gente não tem boa arquitetura. Segundo, que eu tenho gastos, eu tenho outras coisas que a gente pode tocar aqui, como, por exemplo, eu vou deixar de colocar outros elementos que seriam muito mais importantes e fundamentais para aquela obra, para o conforto daquele usuário, em detrimento de, por exemplo, uma pedra que custa não sei quantos metros quadrados, que é caríssima, para enfeitar essa edificação, não tem outra palavra. E outro ponto também, que é outros subterfúgios que a gente pode pensar, é o próprio paisagismo, é o próprio projeto luminotécnico. Você pode ver, tem várias fachadas que durante o dia são feias, e à noite elas são maravilhosas, porque tem paisagismo, tem projeto luminotécnico, e aí não é o projeto que é bom ou bonito, é o projeto luminotécnico que vem para tentar salvar aquele projeto, mas não salva, tá? Não salva no sentido técnico da coisa, porque se o projeto não é responsivo, por exemplo, a condicionantes climáticas, né, a zona bioclimática, ao clima local daquele lugar, a gente tem um projeto que não é responsivo a elas. Portanto, aquele projeto não vai ser termicamente sofisticado, né? E a gente vai ter problema, mas a gente tem uma fachada bonita. Entende? Então, o projeto ele precisa ser responsivo em vários âmbitos. Então, só para deixar isso registrado aqui para vocês.